Bom dia, meninos do sétimo. Vamos para a nossa última aula, né? A aula de revisão dos animais vertebrados, répteis, aves e mamíferos. Os répteis, né? Nós vamos aí revisar as características gerais de cada grupo. Então, os répteis é um grupo dos vertebrados que conquistou definitivamente o ambiente terrestre. Eles têm a pele seca e grossa, né? E têm ovos com casca dura. É uma das características de ter dominado o ambiente terrestre, né? Eles também tiveram adaptação para a água. Por isso que entre esses grandes répteis nós tivemos os dinossauros, né? Que dominaram aí o planeta por, né? Alguns anos aí, alguns bilhões de anos, justamente por causa dessa característica. Réptil vem da palavra rasteja, então os répteis eles rastejam. Apesar que nós tivemos aí répteis, né, que eram bípedes, né, que andavam sobre duas patas, como no caso o Tiranossauro Rex. Mas, né, entre as características gerais deles, a maioria deles eles rastejam atualmente. A reprodução deles, eles são ovovivíparos, né? São aqueles animais que o ovo desenvolve dentro, o embrião desenvolve dentro do ovo, dentro do corpo da fêmea. São poucas as espécies. Esses ovos, eles têm a casca bem mais fina e a maioria são vivíparos, né? Em temperatura, né? A temperatura dos répteis eles são pecilotermos. A temperatura corporal desses, né, vai acompanhar mais ou menos a do ambiente, por isso que a gente vê muito crocodilos, jacarés, né, sob pedras, sobre ao sol, né, justamente para manter essa característica, né, da temperatura do ambiente. Ele tem a estrutura, né, o revestimento do seu corpo, então ele tem o corpo é dividido em cabeça, pescoço, tronco e cauda. A maioria possui, né, dois pares de patas, cada um com 5 dedos, terminados em garras córneas. Né? As patas elas ficam na lateral do corpo, com exceção dos crocodilianos. Né? A pele ela não tem mucosa, tem escamas e placas dérmicas ou carapaças, porque eles são divididos em 3 grupos que a gente vai ver, né? Os escamados e os demais grupos, né? Que tem as escamas, por exemplo, cobras e lagartos. Placas dérmicas, nós temos aí os jacarés, né? E carapaça, nós temos o grupo lá das tartarugas. Eles têm olhos grandes, com a membrana bem nictante, né? São cromatóforos, né? Principalmente no caso o camaleão. A classificação dos répteis, eles se classificam em 3 grandes grupos. Os primeiros são os escamados, né? Que eles se dividem em 2 grupos, que aí nós temos as peçonhentas e as não peçonhentas. Os grupos dos escamados estão como destaque todos as serpentes, tá? Então, nós temos serpentes peçonhentas e não peçonhentas. As peçonhentas, geralmente, elas são as venenosas, né? Tem algumas que têm os dentes serrilhadinhos, mas se a mordida mordeu, né? Não fez asepsia, pode infeccionar. E nós temos as peçonhentas, né? Que tem as grandes presas que inocula veneno. Então, peçonhentas são as serpentes que produzem venenos e pode inoculá-lo. E não, peçonhenta é a serpente que não tem a capacidade de inocular veneno, tá? Mas algumas delas podem ser venenosas. Então, nós temos cobras não peçonhentas que não inoculam veneno, mas elas podem ser venenosas. Nós temos a outra classificação, são os quelônios. Todos os grupos de quelônios, eles produzem casco, tá? Então, tem em cima uma carapaça e eles podem ser terrestres ou aquáticos. Então, nós temos 3 grupos diferentes, tá? Dos quelônios: o grupo das tartarugas, dos jabutis e cactos. O que difere um do outro são, além do formato do casco, né, da carapaça, nós também temos as patas.
Então, nós temos as tartarugas que as patas, né, dianteiras são adaptadas à natação. Então, elas parecem, né, uma pá. O jabuti, né, o casco dele é mais arredondado e ele tem a patinha arredondada para ele poder andar no ambiente terrestre. E o caco tem o casco não tão côncavo quanto o do jabuti, mas também não tão reto quanto o da tartaruga. E entre os seus dedos tem umas membranas, né, que isso facilita também a natação. Então ele fica tanto em ambiente terrestre quanto aquático. Ai, sumiu. Ah, tinha o último grupo que era dos crocodilianos, sumiu aqui, né? Então, os crocodilianos, né, que é o nosso último grupo aí, que tem as placas dérmicas sobre as costas, né? E aí nós temos diferença entre os jacarés e os crocodilos, tá ok? As aves, né? O próximo grupo aí nós temos as aves. As aves, eles são vertebrados, são animais bípedes que andam sobre duas patas. São homotermos, né? Que é a controle da temperatura corporal. Nós também temos um grupo endotermos. O corpo deles são coberto por penas, então é o único grupo dos vertebrados que apresenta penas. Tem um bico córneo, né, que é modificado de acordo com o seu hábito alimentar, que nós vimos na aula de aves. E os seus membros anteriores, né, são modificados em asas, né, então eles conseguem voar. A característica das penas, né, elas vão auxiliar no voo. Além de auxiliar no voo, o formato aerodinâmico do corpo também facilita eles a voarem, tá? Então, o corpo coberto por penas ajuda tanto na temperatura corporal quanto no voo. Então, elas auxiliam no voo. O esqueleto deles é outra característica que é adaptada para o voo, né? Porque ele é formado por ossos, porém esses ossos são chamados de pneumáticos. São chamados de ossos ocos, porque no interior deles é preenchido com ar. E assim o corpo dela fica mais leve e ela consegue alcançar, né, os voos. Apresenta coluna vertebral, né? São do grupo dos vertebrados, e tem um osso externo em formato de quilha, né? Essa quilha, esse formato, por ter essa quilha aí, ajuda a cortar o ar, facilitando no formato aerodinâmico do corpo, né? Tornando-se, é como se fosse o avião, né? Ficasse aí mais leve para cortar o ar e conseguir voar. Então, os ossos pneumáticos são os ossos ocos, né? Eles são cheios de ar e facilitam ao voo. O sistema reprodutor das aves, né? As aves apresentam sexos separados, né? Tem fecundação interna, apresentam desenvolvimento direto, né? Então, eles não passam por metamorfose, são ovíparos, né? Eles botam ovos. Tem o ritual do corte, né? Do macho conquistar a fêmea, seja pelo canto, seja pelas cores, né? Como no caso os pavões. E eles apresentam cuidado parental com os filhotes, né? Na nossa live essa semana, fazendo correção de algumas atividades, nós falamos sobre isso, né? Que eles têm uma diferença dos répteis porque tem um cuidado parental, seja o macho ou a fêmea, ele tem um cuidado desde o chocar até com o filhote, né? Dando alimento até o filhote conseguir, né, sobreviver sozinho. Aí nós vamos para os mamíferos, né? Que são nossos últimos grupos aí do sistema ou dos vertebrados, né? A principal característica dos mamíferos é a presença de glândulas mamárias, porque os seus filhotes, quando bebês, eles mamam, né? Habitam os diversos ambientes, tanto ambientes quentes quanto ambientes frios, assim como as aves, né? Vai possuir pelos pelo corpo, alguns com maior quantidade, outros com poucas quantidades, né? São homotermos, né? Essa presença de pelos também ajuda na camuflagem e eles possuem, né? Esses pelos também participam do sistema sensorial.
Então, nós temos a pele aí revestida por uma queratina. Essa queratina evita a desidratação, né? Então, é um mecanismo de defesa. Temos aí as glândulas sebáceas, que vai funcionar como proteção. E temos as glândulas sudoríferas, que ajudam na manutenção da temperatura. Os mamíferos, eles são classificados em 3 grandes grupos: prototérios, marsupiais e eutérios. Os prototérios são os mamíferos primitivos, tá? Eles não têm útero, tá? Eles têm só cloaca, são ovíparos e eles também não têm placenta, tá? Eles ficam na ordem dos monotremados. E como exemplo, nós temos o ornitorrinco. Metatérios ou marsupiais, né, são os que possuem útero, né, placenta precária, né, e eles parem a cria precocemente. E por isso a cria ela vai para uma bolsa chamada de marsupial, onde ele vai terminar de desenvolver, né? Aí como exemplo é o canguru e o gambá, que tem essa bolsazinha. Por último, nós temos o grupo dos eutérios, né? Que são as fêmeas, elas têm um único útero, possui placenta, por isso tem o grupo dos placentários, e lá ele se desenvolve até o nascimento, e aí a fêmea cuida desses filhotes. Exemplo, nós temos todos os outros animais: baleia, coelho, elefante, tatu, morcego, cavalo, vaca, peixe-boi e o ser humano. A fecundação ela é interna, né? Aí temos as células reprodutoras masculinas e femininas, elas se encontram e fecundam internamente. Temos os monotremados, que eles são ovíparos, então o restante dos grupos são vivíparos, porque os filhotes desenvolvem dentro do corpo da fêmea. E no caso dos monoprenados, eles são ovíparos, então eles têm uma cloaca, tá? Para eliminação aí do ovo. A classificação dos mamíferos, nós temos o grupo dos golfinhos, que são chamados de cetáceos, o grupo dos primatas, que inclui macacos e os seres humanos, o desdentados, que é o grupo dos tamanduás, os logomorfos, que é o grupo dos coelhos, e os roedores, que entram os esquilos e ratos e demais animais, ok? Então, essa é as características gerais que vocês precisam saber de cada um dos grupos. Como atividade para casa, ficou a página 71, 72, 73 e 74. Aí vocês vão escolher uma dessas páginas e postar para mim na plataforma. As correções dessas 4 páginas eu vou postar na plataforma no dia 30/11, tá ok? Então, para vocês aí, um bom restinho de ano, descansem, tá? Boa aula, boas atividades. Quem tiver devendo atividade, não esqueça de postar lá para mim, para a gente poder fechar o ano aí, fechar o bimestre com uma nota excelente, tá ok? Beijos para vocês, até mais. Bom dia, 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo. Hoje nós temos aula aí de gramática, tá? Falaremos aí sobre o fonema Z. Nas últimas aulas nós falamos aí, nós iremos falar sobre o fonema ES, e aí é onde que eu queria chegar, né? Que nas últimas aulas nós falamos aí sobre o fonema Z, tá? E aí, o que nós temos aí? Eu vou mostrar para vocês um material aqui nos slides e depois nós iremos utilizar o livro aí, módulo 4, que é o do 4º bimestre, tá? Então, hoje é fonema S e, né, relembrando vocês que nós trabalhamos o fonema Z, né, nas últimas semanas. Aí, seguindo aqui, próximo slide. Então, aqui eu quero retomar com vocês esses 2 conceitos, o conceito de fonema e o conceito de letra, tá? Por que eu tô retomando isso aqui? Porque na nossa penúltima live de gramática, eu senti que ainda tinha
algumas dúvidas com relação a fazer essa distinção aí do que é fonema e do que é letra, tá? Senti em alguns momentos aí por parte de alguns alunos. Então, eu vou retomar agora, novamente, essa conceituação para que não fique nenhuma dúvida. Então, o fonema, gente, o fonema são os sons que nós, né, humanos, né, emitimos. Então, são os sons da fala humana, que eles podem ser só, né, sozinhos, ou combinados, né? Combinados é quando formam as sílabas. E, consequentemente, né, em seguida, formam-se as palavras. Então, nós temos aí o fonema, que são os sons emitidos por nós humanos. Ele pode aparecer de forma solitária ou combinada. Quando é combinado, quando juntam-se os fonemas, vão formando-se as sílabas e as palavras. As letras, né, a letra, são as representações gráficas, né, símbolos convencionados dos fonemas. O que é isso, gente? Representações gráficas. É a escrita em si. É a escrita, né? É a letra como ela é escrita, como nós aprendemos aí no alfabeto, escrever o alfabeto, depois as sílabas, depois as palavras. Então, a letra é a imagem gráfica, a representação gráfica. E o fonema é o som emitido por essa representação gráfica quando nós falamos, quando nós pronunciamos, tá? Então, por exemplo, quando nós falamos do fonema Z, nós verificamos que nós temos letras, por exemplo, S, o próprio Z, que ao ser dito dentro de uma combinação de palavras, ele assume o som de Z, né? E aí é o fonema Z. Hoje, na nossa aula, nós estaremos estudando essa mesma conceituação que nós vimos lá do fonema Z, mas é hoje no fonema S. Como que ele funciona? Então, fonemas são os sons e as letras são as representações gráficas. Aqui nesse próximo slide, ele trata com um aprofundamento maior de conceitos e de ideias aí a respeito do fonema. Fonemas são entidades capazes de estabelecer distinção entre palavras, né? São os sons que nós já sabemos e eles, né, são unidades mínimas, entidades aí capazes de estabelecer essa diferenciação entre as palavras. Por exemplo, nós temos aí casa, capa. Gente, qual que é a diferença de casa para capa? Letra S e a letra P. Só que casa, por exemplo, casa, o fonema S, ele a letra S, ela é pronunciada como fonema Z, casa. No entendimento das palavras, no significado, na semântica, nós temos uma diferença. Casa é uma coisa, capa é outra completamente diferente. Então, a modificação, a troca de letras e de fonemas, ela é capaz aí de distinguir palavras, né? De mostrar que uma coisa é diferente da outra. Né? Então, aí, né, seguindo aí, né, antes aí de passar para o próximo, nós temos aí o dia e o tia, que é um exemplo ótimo para ser dito também. Dia e tia. Mudou-se somente a primeira letra, o primeiro fonema. E aí mudou. Dia é uma coisa, tia é outra completamente diferente. Descendo aí, né, a nossa imagem, nós temos aí a troca de um único fonema determina o surgimento de outra palavra ou som sem sentido. Porque às vezes você pode ser que troque, mas aí fica sem lógica, fica sem sentido. O fonema ele vai ser manifestado no som. Então, o som, né, quando nós lemos algo, pronunciamos algo, são os sons. Né? E aí eles são registrados pelas letras, né? A unidade gráfica, né? Representado graficamente, tá? E aí outra coisa, os fonemas eles são representados entre barras, essas barras, né? Aí, né? Como mostra aí no exemplo, né? Uma barra no início e uma barra no final de cada fonema. Tem outro fonema? Coloca uma vírgula, abre novamente, barra, fonema, barra. Isso aí, a utilização das barras é para mostrar que não são letras, mas sim fonemas, ou seja, sons.
Se tá pedindo, mas se tem um exercício pedindo para você identificar os fonemas e você não coloca as barras, o exercício fica errado, sabe por quê? Porque sem as barras, o entendimento do que foi colocado lá é de que são letras e não fonemas. Então, fiquem bem atentos, porque às vezes você pode pensar assim, ah, mas a barra não vai mudar nada. A barra muda sim. A barra é o que distingue a letra do fonema, tá bom? Agora, nós passaremos aí, né, para o material que vocês têm, né? Opa, abri a tela errada. Começa aí na página, deixa eu conferir aqui, na página 85. Página 85 começa aí o estudo do fonema S. Nós temos aí refletindo e conceituando. Número 1. Leia a seguir um trecho de um livro em que o herói Ulisses, em seu caminho de volta a Ítaca, enfrenta mais um desafio. Então, aqui, esse texto aqui, ele ainda está dentro aí da mitologia, né, dos mitos, né, que nós estamos estudando, tanto em literatura quanto em redação. Esse texto eu vou deixar para vocês lerem, tá? Se possível, em voz alta, para você treinar aí a sua fala, sua entonação vocálica. E aí, retomamos aqui com os exercícios, tá? Letra A. Na Odisseia, Ulisses é um grande guerreiro grego. No texto que você leu, quais atitudes desse herói comprovam isso? Gente, dentro desse texto aqui, quais atitudes que são apresentadas nesse texto que comprovam que Ulisses é, sim, um grande herói, né? Um grande guerreiro grego? Na letra B, identifique e sublinhe em cada parágrafo as palavras com fonema S. Então, você vai lá no texto, são 3 parágrafos, você vai identificar e sublinhar o fonema S. Então, meninos, esse texto, né, dentro aqui do exercício que foi solicitado, né, que é marcar as letras, né, sublinhar as letras que tem o fonema Z, você pode passar uma caneta colorida, um lápis, um marca-texto, fica a critério aí seu, tá? Aí, seguindo aqui, meninos, nós temos, só retomar isso, nós temos aqui, né, a número 2, né, que vem mostrando aqui para vocês as regrinhas, né, e aí o exercício pede para que você relacione as regrinhas ao conjunto de palavras que tem aqui, né, os vários conjuntos de palavras. Então, a regrinha 5, ela se encaixa aqui, aí você vem e coloca. Então, você vai relacionar as regras ao conjunto de palavras. Seguindo aqui no praticando, só vou aumentar aqui um pouquinho a letra, deixa eu ver se eu consigo alinhar mais aqui. Pronto, agora ficou melhor. Aqui, meninos, ele pede o seguinte: algumas palavras que, embora tenham a mesma pronúncia, são grafadas de forma diferente. Elas são chamadas de homófonas. Né? Toda palavra homófona, ela tem aí a pronúncia igual, só que ela é escrita de forma diferente. Então, com o auxílio do dicionário, não tem dicionário impresso, não tem problema. Na internet, né, no Google, você encontra vários dicionários aí para te auxiliar. Você vai estar completando essas manchetes, tá? Com as palavras homófonas. Então, aqui nós temos acende, acende. Então, você vai verificar, vai pesquisar qual que é o significado de cada uma e observar e analisar qual delas encaixa em qual dos anúncios que tem. Aí, né, acende, acende, concerto com S, concerto com C, sessão com 2 S e sessão com SS, cela com C e cela com S, tá? Aí, isso aqui é uma atividade que envolve pesquisa, você vai pesquisar aí nos dicionários. O exercício de número 2, ele pede o seguinte: circule em cada quadro, então estão os quadros, a palavra que está grafada corretamente. Pode até fazer um sublinhado aí, você vai marcar somente a que está correta. Aí, em seguida, você vai reescrever as que estão de forma inadequada, as que estão erradas, né, corrigindo elas aqui. Escreveu ela de forma correta, você vem e escreve, né, qual que é a regra que você utilizou. Onde que eu vou saber dessas regras? Aqui na página
Na página 86. Na página 86 aqui tem todas as regrinhas. Então, você retoma aqui e dá uma olhada. Por isso, não precisa memorizar. À medida que você vai fazendo os exercícios, você vai treinando e aprendendo aí, né, a diferenciar as palavras. Então, você vai fazer com o quadrado 1, 2 e 3. No exercício de número 3, ele pede o seguinte. Em grupo, aí não tem grupo, né, gente? É você mesmo, tá? Complete as palavras com letras e os dígrafos C cedilha, S, SS e SC. E C, desculpa. Assinale as colunas 10 para C, cedilha, 20 para S, 30 para SS, 40 para XS, 50 para C. No final, some os pontos e compare com os outros grupos. Então, aqui, meninos, é um exercício que vocês vão fazer da seguinte forma. Você vai completar aqui de forma correta, né, o que você achou que tá certo, e vai estar marcando. Aí, depois, quando nós formos corrigir, aí nós fazemos aí essa comparação aí com os demais alunos, tá bom? Seguindo aqui para a página 89, nós temos o exercício de número 4. Reescreva as frases a seguir, substituindo os verbos em destaque por substantivos e fazendo as adequações necessárias. Então, nós temos os verbos, e aí você vai reescrever a frase, transformando esse verbo em um substantivo. Substantivo, meninos, relembrando aí, é toda palavra que nomeia algo. Tudo que tem nome é chamado de substantivo. Então, você vai estar fazendo aí na letra A, na letra B, C, D e E, com as palavras que estão em destaque, né? Aqui, repreendeu, suspendeu, conteve, aprendeu e manter. Ah, professora, como é que eu vou saber? Como é que eu vou fazer? Onde que eu vou... de que maneira? Só você pensar o seguinte, isso aqui é um verbo, é uma ação. Você tem que transformar essa ação, né, que está representada com essas palavras, em um nome, tá? Então, você vai transformar uma ação em um nome. Então, a mãe repreendeu o filho. Então, você vai trocar esse repreendeu, você vai reescrever ele, transformando num substantivo de ação, né? Deixa de ser uma ação e passa a ser um nome, tá? E aí aqui é aqueles textos que tem no final de cada unidade, né, para lembrar, né, que é tudo que foi visto aí nesse bloco aí de tarefas, nesse módulo, na verdade, desculpa. Então é isso, meninos, vou mostrar aqui para vocês o slide final, né, responder os exercícios da página 85 a 89, é o homework de vocês aí dessa semana, tá bom? Beijo para vocês, tudo de bom, cuidem-se. Qualquer dúvida, estou à disposição e até a próxima aula. Bye, bye!